E aí, pessoal, tudo bem? Nessa videoaula a gente vai abordar as propriedades da matéria, ok? É como se fosse o início da primeira série do ensino médio, né? Apesar de que esse conteúdo já é dado com tranquilidade no nono ano, né? Enfim, vamos lá então. Bom, o que é química, né? Uma pergunta que às vezes é simples de responder, mas não é simples sempre. Química é uma ciência experimental que estuda a estrutura, a composição e a transformação da matéria. Então, se você parar para pensar, gente, isso aqui é uma maneira mais simplória de pensar a química. A química, o que interessa para o olhar químico? É do que é constituído aquele material, né? É, ou seja, as partículas, as moléculas, os íons, o que tem lá dentro. A estrutura interna, né? Ou seja, como estão distribuídas essas partículas, a estrutura, e, claro, sem dúvida que a marca registrada da química é quais são os fenômenos físicos e químicos que envolvem esse material, né? Então, essa ciência linda chamada química. Ok, gente? Tudo bem aí? Bom, então vamos lá. A gente vai aqui rapidamente aprender a classificar os sistemas materiais. E eu queria dar uma sugestão de cara para vocês, pessoal, que é o seguinte: a melhor maneira da gente aprender esse conteúdo, substância pura simples, composta, mistura homogênea, mistura heterogênea, é pensando em exemplos. É como eu vou abordar com vocês. Bom, primeiro, lembrar, sistema é tudo aquilo que você observa, né? Um sistema pode ser uma mistura ou uma substância pura. Substância pura, né, é quando só tem um tipo de substância química dentro do sistema. Ela pode ser simples ou composta. Então, como eu falei com vocês, vamos ver os exemplos. Por exemplo, O2 gasoso dentro de um recipiente. Só tem uma substância lá dentro. Qual? Gás oxigênio. E além de tudo, por que é chamada substância pura simples? Porque cada molécula de gás oxigênio só tem átomos de um elemento químico. Um elemento químico. Qual? O oxigênio. Agora, ao contrário, imagine um recipiente contendo moléculas de gás carbônico, CO2. Então vamos lá. É uma substância pura? Sim, porque só tem uma substância lá dentro. A gente fala um componente. Componente. Qual? O CO2. Mas em cada molécula do CO2 existem átomos de dois elementos químicos diferentes: o elemento químico carbono e o elemento químico oxigênio. Então, é uma substância pura? Sim, porque só tem uma substância dentro do recipiente, né? Vamos imaginar que é um recipiente. Mas cada molécula dessa substância tem dois elementos químicos diferentes. Átomos de dois elementos químicos diferentes, ok? Mistura homogênea? Bom, então peraí. Mistura pressupõe-se mais do que uma substância química. Porque se não for mais do que uma substância química, é uma substância pura, sozinha. Mistura homogênea é quando só há uma fase. Lembrando que fase é cada porção diferente de um todo. Se você falar que um sistema tem duas fases, é porque uma fase, né, uma parte desse todo é diferente da outra parte. Ok? Mas a gente vai chegar lá. Então, mistura homogênea, água e álcool etílico, ou etanol. Né? O etanol, né, esse álcool etanol, CH3, CH2OH, ele é totalmente miscível na água, né? Então você faz ali uma mistura homogênea, que também no segundo ano do ensino médio a gente chama mistura homogênea de solução, ok? Já a mistura heterogênea, pessoal, é quando tem mais do que uma fase, ou seja, são partes diferentes do todo, né? Então, mistura heterogênea, por exemplo, seu velho conhecido exemplo, areia e água, né? Uma fase é bem diferente da outra fase, tá ok? Bom, então, para dar um exemplinho aqui, mostrando imagens, né? Ali você está vendo à esquerda uma substância pura simples, que é o gás hidrogênio. Olha lá, perceba, são moléculas de gás hidrogênio, mas em cada molécula, os átomos são do mesmo elemento, o hidrogênio. Já à direita, imagine um recipiente contendo água líquida, água pura. Tá, gente? Não é água de torneira, não. Água de torneira é uma mistura homogênea. Água destilada, não é assim que a gente fala? Água destilada é água pura, é só H2O. Lá dentro tem moléculas cujos átomos são de dois elementos, o H e o O, substância pura composta, ok? Bom, aqui
Um exemplo de uma mistura homogênea, que a gente está vendo ali, ó, é uma solução, mistura homogênea, né? Sinônimo. O ar, por exemplo. Então você pode imaginar ali que você está vendo moléculas de CO2, de O2, de N2, etc. Misturas gasosas são homogêneas, tá, pessoal? E à direita você tem uma mistura heterogênea de dois líquidos. Sim, o tetracloreto de carbono ele é um líquido. E como ele é apolar e mais denso do que a água, primeiro, o tetracloreto de carbono fica na fase de baixo, né? Ele é mais denso, e a água é uma outra fase, porque agora a mistura é heterogênea, tem mais do que uma fase. E a água fica em cima, porque ela é menos densa. E claro, gente, lembrar que se a água é polar, o fato do tetracloreto de carbono não estar solubilizando a água, formando uma mistura homogênea, isso te leva a pensar que o tetracloreto de carbono é uma substância feita de moléculas predominantemente apolares, enquanto que a água é uma substância feita de moléculas polares. Por isso que elas não estão se dissolvendo uma na outra, tá? Bom, essa tela, ela parece muito com a anterior, mas ela tem um detalhe a mais que nos ajuda a compreender melhor. Olha lá. Classificação da matéria. É repetitivo? Sim, mas vale a pena que essa repetição, porque vai ter um a mais, um dado a mais. Sistemas homogêneos, né? É um sistema é aquilo que você está observando, que tem só uma fase. Mas veja bem, ali do lado esquerdo. O sistema homogêneo, ele pode ser tanto uma mistura homogênea, veja os exemplos, o ar, acabamos de falar, a água e o etanol, acabamos de explicar. É uma mistura, porque tem mais do que um componente, né? Tem mais do que uma substância química lá dentro. É uma mistura homogênea, e é claro, gente, é um sistema homogêneo. Mas uma substância pura, por exemplo, seja o O2, imagina o O2 sozinho no recipiente, substância pura simples. Ou o CO2 sozinho dentro de um recipiente, substância pura composta, tanto um quanto o outro, eles são classificados como sistemas homogêneos, porque só tem uma fase. Mas não são misturas homogêneas, porque só tem um componente, uma substância química, ok? À direita, veja bem, sistema heterogêneo é um sistema que tem mais do que uma fase. Mas, além da mistura, que também é tranquilo, mistura porque tem mais do que um componente, tem mais do que uma substância química, por exemplo, água e óleo, água e areia. Mas não se esqueçam daquele velho exemplo. Imagine um copo com gelo feito de água, só água, boiando em cima de uma água líquida, também feita só de água. Lá dentro só tem uma substância. Qual? Água. Mas, professor, ela está na fase sólida e na fase líquida. São duas fases diferentes. São. Por isso que a gente classifica como uma substância pura em mudança de estado, porque o gelo vai derreter. É um sistema heterogêneo? O sistema é heterogêneo, porque tem mais do que uma fase. Mas não é decididamente uma mistura heterogênea, porque não tem mais do que uma substância lá dentro. Só tem água. Ok? Bom. E aí, galera, para a gente terminar um pouco essa parte, a gente vai ver que mais exemplos, porque existem até uns dados aqui que às vezes levantam um pouquinho de polêmica, tá ok? É mais uma questão de classificação. Mas vamos lá então. Vários exemplos isolados, né, vamos dizer assim, de substâncias puras simples. Veja bem, ferro, ozônio, gás hidrogênio, gás nitrogênio, gás oxigênio, gás neônio. Entenda, eles não estão misturados, eles estão separados. Portanto, cada um deles constitui um exemplo de substância pura simples. Exemplos de substâncias puras compostas. Um recipiente contendo só água ou água destilada, né? Um recipiente contendo somente cloreto de sódio, substância pura composta. Um recipiente contendo apenas moléculas de, vamos combinar que essa molécula aqui é a glicose, porque também pode ser uma outra substância, mas vamos combinar que essa fórmula representa a substância glicose. Então, 3 exemplos isolados de substâncias puras compostas. Misturas homogêneas, água e sal. Se numa avaliação eles escreverem que tem excesso
né, no fundo, alguma coisa assim, já não é uma mistura homogênea, né, pessoal? Seria uma mistura hétero, né? Água e sal, ok. Água e álcool, álcool etílico, sim, mistura homogênea. Bebidas com gás, bebida gaseificada, champanhe, cerveja, ok? Refrigerante, a gente considera uma mistura homo. O ar atmosférico é uma mistura homogênea, a não ser que tenha mais algum detalhe, pessoal. Está falando lá ar com poluição sólida, com partículas de poeira. Então, cada exemplo é um exemplo. É só você interpretar e refletir, tá? Mas ar atmosférico, não falou mais nada? É uma mistura homogênea. Misturas gasosas, lá, genericamente falando, toda mistura de gases é homogênea, tá? E petróleo também é um exemplo de mistura homogênea, tanto que, quando a gente vê numa outra videoaula aqueles processos de separação de misturas, vocês vão lembrar comigo que a gente usa o quê? Destilação fracionada para separar os componentes do petróleo. Destilação é um processo de separação de misturas o quê? Homogêneas, tá? E para terminar, misturas heterogêneas. Atenção, cuidado muito com o primeiro exemplo. Granito. Aí você fala, professor, granito só é sólido. Sólido é um estado físico apenas. Se tem um estado físico apenas, então eu não estou entendendo. Não é uma mistura heterogênea, é uma mistura de componentes diferentes, claro, sim, né? Tem 3 componentes. Quais são os componentes do granito? Quartzo, mica e feldespato. Então tem mais do que uma substância? Sim, então é uma mistura. Mas aqui, o granito é sólido. Então, para mim, é homogêneo. Não, gente. Fase não é necessariamente estado físico. Fase é cada parte visivelmente diferente. Então, por exemplo, o granito, você já notou que o granito tem cores diferentes? Então, são fases diferentes. Água e óleo, tranquilo, né? É heterogêneo. Água e areia, sem dúvida, é heterogêneo. Os últimos dois, gente, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Sangue, a gente tem uma tendência de pensar no sangue vermelhinho e pensar assim, não, mas ele é homogêneo. Mas o sangue, gente, ele fora do corpo, ele coagula. É uma maneira de você guardar isso. O sangue, ele coagula, né? Então separa ali os glóbulos vermelhos do restante, né? Então o sangue, ele é uma mistura hétero, tanto que, repetindo, na outra videoaula sobre processos de separações de misturas, uma das maneiras que a gente tem de separar os componentes do sangue é usando o quê? Centrifugação, que nada mais é do que uma decantação acelerada. Decantação acelerada, centrifugação, é uma maneira de separar componentes de misturas o quê? Hétero. Leite, gente, também dá um pouquinho de polêmica, porque a gente olha para o leite e fala assim, pô, ele tá branquinho, então só tem uma cor. O leite, gente, se você olhar ele ao microscópio, ele tem pequenas bolhas, vamos dizer assim, bolhas, né? Meio amareladas, tá? O leite não é homogêneo, ok? Bom, agora nós vamos trabalhar ainda dentro desse assunto nosso que chama propriedades da matéria, né? Alguns outros conceitos. Esses aqui um pouco mais rápidos, né? Que serão abordados ao longo de todos os conteúdos do primeiro ano, vão ser abordados no conteúdo do segundo ano, né? Então vamos lá. Atomicidade, variedade alotrópica, ou seja, alótropos, e o que é um fenômeno físico e um fenômeno químico, ok? Isso aqui é um resumo dos próximos momentos. Bom, atomicidade, pessoal. Isso aqui é muito simples e eu vou te explicar uma aplicação disso aqui. Uma substância monoatômica é porque só tem um átomo. Exemplos. Os gases nobres, por exemplo, nós estamos agora respirando gases nobres, né? Quando entra a substância hélio ou neônio no seu nariz, não entram moléculas, entram átomos individuais. Por isso que a gente diz que é uma substância monoatômica. Ela é feita de átomos individuais, ok? Tem outros exemplos também, gente, ok? Diatômica, opa, é uma molécula. Por exemplo, gás hidrogênio é uma substância feita de moléculas de H2. Gás nitrogênio, substância feita de moléculas de N2. HCl, substância feita de moléculas de HCl, que tem 2 átomos.
E o monóxido de carbono é uma substância feita de moléculas com dois átomos, o C e o O. Eu queria aproveitar e lembrar vocês que nesses exemplos, H2N2 são substâncias puras isoladas, né, gente? Simples. Enquanto que o HCl é uma substância pura composta e o CO, isoladamente, é uma substância pura composta. E para terminar, né, uma substância feita de moléculas triatômicas. Ok, gente? Ozônio. A atomicidade se refere ao número de átomos que compõem as partículas daquela substância. Tranquilo, né? Fácil. Sabe para que isso aqui é importante? Gente, vou te dar um exemplo. Quando a gente está lá trabalhando com mol, aí fala com você assim numa questão. Considere 2 mol de gás oxigênio, esse que a gente está respirando. 2 mol de gás oxigênio, o gás oxigênio que a gente respira é uma substância feita de quê? Moléculas de O2. Não é feita de átomos isolados de oxigênio. E isso interfere em quê? Na montagem da equação química, no balanceamento da equação química e nos cálculos estequiométricos envolvendo massa, volume, mol, né? É por isso que isso aqui, apesar de ser fácil, é importante nos cálculos, tá? Bom, vamos lá. Agora, vocês vão ver vários exemplos do que vem a ser alótropos. Alótropos, pessoal, eu vou te explicar mostrando exemplo. Imagina o carbono diamante e o carbono grafite. Então, vamos lá. Nesse caso, eles são diferentes. O que é igual? São duas substâncias simples. Por que simples? Porque tanto o diamante quanto o grafite, né, são materiais feitos de apenas um elemento, de átomos, de apenas um elemento químico. Qual? Carbono. Portanto, substância pura, simples. Mas você concorda que, como está escrito ali, a arrumação, a estrutura cristalina, a distribuição dos átomos de carbono no diamante segue uma estrutura tetraédrica, enquanto que a distribuição dos átomos de carbono no grafite segue uma estrutura hexagonal, são ciclos na forma de hexágonos, caracterizando placas. Você está vendo ali uma plaquinha, no meio outra placa, camadas, vamos dizer assim. Então a estrutura interna é diferente. Diamante e grafite são alótropos. Vamos dar mais um exemplo? O fulereno, ele é alótropo tanto do diamante quanto do grafite. Por quê? Vamos lá. É uma substância pura e simples. Porque só tem átomo de carbono. Só que a estrutura é diferente. E o C60, gente, que tem o apelido de fulereno, né, é o apelido dele. É uma variedade descoberta em 1984. Os cientistas ganharam o Prêmio Nobel de Química. E ele tem a forma esférica. Esse C60 tem forma esférica. Na verdade, existem vários fulerenos. Por exemplo, tem um fulereno que é o C70, que é na forma de uma bola de futebol americano. E tem várias moléculas de fulereno. É só você pesquisar na internet ou em livros. Ok, gente? Então, os três são alótropos. Bom, aqui, galera, só a título de curiosidade também. O fósforo branco é constituído por pequenas moléculas formadas por 4 átomos. É a figura de baixo. A sua fórmula é P4. Então, fósforo branco é uma substância feita de moléculas e dentro de cada molécula tem 4 átomos de fósforo. Ok? Aquilo ali é uma representação, né, gente? Claro. O P4 é um sólido branco cristalino. Olha que curioso. Ao entrar em contato com o oxigênio do ar, ele queima espontaneamente. Espontaneamente, perigoso, né? Por ser altamente reativo, ele é guardado dentro da água. À direita, você está vendo o fósforo vermelho. Ele não apresenta estrutura determinada, mas existe evidência de que ele é constituído por uma cadeia longa, por isso sua fórmula é PN, como se fosse um polímero, tá, gente? N é um número indeterminado. Eles são o quê? Alótropos. Duas substâncias simples, diferentes, formadas pelo mesmo elemento químico, o fósforo, mas decididamente uma é diferente da outra. Veja que até as características são diferentes. Bom, enxofre, mesma coisa. Outro exemplo. Você está vendo ali, à esquerda, embaixo, cristais de enxofre rômbico, ali tem um desenho dos cristais, né? E à direita, cristais de enxofre monoclínico. O monoclínico é na forma de agulhas. O rômbico é mais, vamos dizer assim, na forma de umas bolotas, entende? Estou usando uma expressão que não científica, né? São pedaços, enquanto que ali no enxofre monoclínico são agulhas mais finas, né? Portanto, olha ali no meio, gente.
Modelo de uma molécula de enxofre, S8, que está presente tanto nos cristais de enxofre rômbico quanto nos de enxofre monoclínico, ok? Outro exemplo, o oxigênio que a gente respira, que é o O2, lembrando, né, a gente não respira átomos isolados de oxigênio, né? Nós respiramos moléculas da substância oxigênio gasoso. E o ozônio, eles são alótropos, porque duas substâncias simples, diferentes, porém formadas pelo mesmo elemento químico. No entanto, o oxigênio é uma molécula feita de 2 átomos de oxigênio, enquanto que o ozônio é feito de 3. Tá legal? Muito bem. Mais um passo, pessoal. Fenômeno químico e fenômeno físico. Gente, a ideia aqui agora não é aprofundar. Como eu falei agora mesmo, se você continua estudando química, você aprofunda naturalmente os fenômenos físicos e químicos. Uma coisa é certa. Por exemplo, aqui, a combustão do álcool etílico, etanol ou álcool etílico presente nas bebidas. Se você fizer a combustão completa dele, por que completa? Porque produz CO2, ok? A queima produz CO2 e água. Obviamente que a queima precisa de oxigênio. O que é um fenômeno químico? É aquele que transforma a natureza íntima da matéria. Ou seja, o etanol, ele não existe mais depois que ele reage completamente. O oxigênio também deixa de existir depois que ele reage completamente. A substância O2. Os átomos ali dos reagentes, eles se rearranjam e eles se incorporam nas moléculas dos produtos. Então agora você tem não mais álcool e oxigênio, você tem gás carbônico e água, que são duas substâncias bem diferentes de álcool etílico e oxigênio. Agora, não confunda. Ô professor, mas os átomos de carbono continuaram a existir? Claro. Os átomos de hidrogênio? Sim. Os átomos de oxigênio? Sim. Só que eles agora pertencem a novas moléculas, ok? Muito bem. Gente, fenômeno físico é onde, veja bem, lá no final da tela, o fenômeno físico não altera a natureza da matéria. Altera, por exemplo, aqui, o estado físico. Então, é bom, um momento legal da gente treinar os nomes das mudanças de estado físico. Vamos lá? Por exemplo, gente, você está vendo ali o gelo virando água líquida virando vapor, ok? Água gasosa. Então, vamos lembrar dos nomes, hein, que é muito importante, que não é difícil. O sólido virando líquido, fusão. Líquido virando vapor, vaporização. Pode ser uma ebulição, quando atinge a temperatura de ebulição, né, que depende da pressão atmosférica local. Pode ser simplesmente uma evaporação ou aquela calefação. Você lembra o que é calefação? Lembra, não? Você imagina que você está numa loja e pede um sanduíche. A pessoa não pega, quando cai água quente numa chapa, sabe uma chapa para fazer sanduíche? A quente. Quando cai a água ali, aquilo ali, né, é uma ebulição muito rápida. A gente fala calefação. Bom, tranquilo até aí? Lembrando que sólido virando gás diretamente, você chama de sublimação. Agora, ao contrário, galera, quando um estado gasoso vira líquido, você pode ver dois nomes, condensação e liquefação. E quando um líquido vira sólido, ninguém esquece, solidificação. E lembrar que um gás virando sólido diretamente, também pode usar o mesmo nome, sublimação. Mas existem autores enfim, que usam a palavra ressublimação, ok? Gente, uma coisa que é importante, apesar de que a gente entra de novo nesse detalhe, naquele conteúdo do segundo ano chamado termoquímica. Mas isso aqui é fácil de entender. Na medida que um sólido vira líquido e um líquido vira vapor, ou seja, na medida que um estado físico desorganiza, as suas partículas se afastam, desorganizando a estrutura, é necessário absorver energia. Por isso que são fenômenos endotérmicos. Absorve calor. Ao contrário, na medida que o estado gasoso vira líquido e o líquido vira sólido, nós vamos lembrar agora dos nomes para voltar. Na medida que o estado físico se organiza, diminui, né, a agitação das partículas, e para que isso aconteça, tem que liberar calor. Portanto, são fenômenos exotérmicos. E aí, aproveitando que eu estou agora voltando com você, gente, gasoso virando líquido, condensar, liquefazer, só confirmando, eu sei que eu já falei, líquido sólido solidificando, e o gás virando sólido diretamente ressublimando, ok? Vamos lá. Vamos fazer exercício? Considere os sistemas a seguir em que os átomos são representados por esferas.
Então, dá uma olhada no sistema 1, no 2, no 3 e no 4. Gente, cores diferentes representam átomos de elementos químicos diferentes, porque senão, para que a cor ia ser diferente? Ok? Vamos lá. Determine onde encontramos. Preparou aí? Letra A, substância pura. O sistema 1 tem moléculas todas iguais, então só tem uma substância. E dentro de cada molécula só tem um elemento químico, então o número 1, substância pura, simples. O 2, você está vendo que tem uma substância feita de moléculas cujos átomos têm cor vermelha, mas existe uma outra substância no sistema 2, cujas moléculas estão aqui caracterizadas por bolinhas brancas. Sem mais delongas, gente, aquelas 3 bolinhas ali, aquelas 3 moléculas feitas de bolinhas brancas no sistema 2, constituem moléculas de uma substância. Mas aquelas 2 moléculas feitas de bolinhas vermelhas no sistema 2 constituem moléculas de uma outra substância, portanto, é uma mistura. 2. 3. Você está vendo, olha lá, agora que a gente já esquentou os motores, veja bem o sistema 3. Você está vendo 2 moléculas feitas do mesmo elemento químico, representadas por bolinhas amarelas. Então, ali embaixo, no sistema 3, a gente tem 2 moléculas, e essas moléculas são feitas por apenas um elemento químico. Então, você pode comentar assim, professor, no sistema 3, vê se está correto eu falar assim. Aquelas 2 moléculas ali representadas por 2 bolinhas amarelas, elas representam uma substância pura simples. Sim. Continuando. Aquela molécula ali no sistema 3 que tem 3 átomos vermelhos, entre aspas, né? Cores fantasia, aquilo ali representa uma molécula. Por exemplo, gente, pode ser o ozônio O3, não é verdade? Então, aquela molécula ali, é só para fazer uma comparação, né? Aquela molécula, ela não é igual àquelas 2 ali embaixo. Então, é uma substância pura simples? Sim. Mas aquela molécula ali, ela não representa a mesma substância que a substância de baixo. Então, ali no sistema 3, a gente está vendo 2 substâncias puras simples, a de cima e a de baixo. E para terminar, ainda no sistema 3, à direita, você está vendo uma molécula feita de 2 elementos diferentes. Né? O elemento que tem 2 átomos amarelos, entre aspas, e o outro elemento representado por uma bolinha azul. Então, agora, resumindo o sistema 3, isso é uma mistura. Uma mistura feita de 2 substâncias simples e uma substância o quê? Ah lá, gente, composta, porque tem átomos do elemento químico amarelo, entre aspas, porque na verdade não existe cor, e átomos do elemento químico azul. Então, repetindo, sistema 3 é uma mistura feita de 2 substâncias simples e uma substância composta. E, finalmente, o número 4, olha lá, é uma substância pura. Opa, já ia falando mistura, vira aqui meu engano. O sistema 4 é uma substância pura. Por quê? Porque a molécula lá embaixo é igual a do lado dela, que é igual a da de cima, que é igual a da direita. São moléculas iguais, portanto, pertence à mesma substância pura. Porém, essa substância pura é simples ou composta? Composta. Tá ok, gente? Então, com isso, a gente matou a primeira parte. Agora, segunda parte. Considera apenas o sistema 3. Combinado? Foi até aquele que a gente demorou mais nele. Determine. Olha que interessante, gente, este segundo exercício sobre o sistema 3. Olhe para ele. Letra A. Quantos átomos estão lá dentro? Cada bolinha representa um átomo. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 átomos. B. O número de elementos químicos. Ora, tem átomos representados com cor vermelha, átomos representados com cor amarela e átomos representados com cor azul. Cada cor representa um elemento químico. Portanto, tem 3 elementos químicos. Ok? C. O número de moléculas. Ora, 1, 2, 3, 4. Concorda? Molécula é um agrupamento de átomos. Então, conta comigo de novo. Olha lá, 1, 2, as 2 de baixo, que representam uma substância. A terceira ali em cima,
né? Que pode, por exemplo, representar o ozônio. É só uma ideia, não é que tem que ser. E ali a outra molécula. Então, o número de moléculas. 1, 2, 3, 4 moléculas. Você pode até argumentar assim comigo. Professor, mas aquelas duas moléculas ali de baixo, elas são iguais, né? Sim, mas cada molécula é uma molécula individual, né? Mas elas pertencem à mesma substância, entendeu? E a letra D, para terminar, quantas substâncias tem ali dentro, gente? Tem 3 substâncias, né? As duas moléculas de baixo representam uma substância, aquela molécula ali de cima, né, com 3 átomos vermelhos, entre aspas, é uma outra substância, e aquela outra molécula, outra substância, ok? Bom, esse aqui é um exercício muito tranquilo, vamos lá. Os diferentes tipos de matéria podem ser classificados em 2 grupos, substâncias puras, não é verdade? E misturas. As substâncias puras podem ser simples ou compostas. A gente já discutiu isso aqui ao longo da aula toda. É só para a gente fechar e partir para outra parte. Considerando esse modo de classificação, julgue as afirmativas. O ar atmosférico é uma substância pura? Não, é uma mistura, como a gente falou, homogênea. Ô, professor, mas eu moro numa cidade que não há praticamente poluição atmosférica nenhuma. Então a gente até fala aqui na minha cidade que o ar é puro. Gente, esse puro que você está usando não é exatamente esse conceito aqui. Tá legal? Beleza? Segunda frase, a água é uma substância simples? Não, hein? A água ela é feita de moléculas de H2O. E em cada molécula de H2O tem elementos químicos diferentes. Tem um elemento químico hidrogênio, com 2 átomos, e o elemento químico oxigênio, com 1 átomo. Professor, mas água não é uma coisa tão simples da gente encontrar no planeta Terra, que deveria ser chamado até planeta Água? Pois é simples no sentido de estar abundante no nosso planeta, né? Obviamente aqui eu não estou questionando a questão da poluição e nem da disponibilidade de água doce. Só estou comentando com vocês que tem uma grande parte do nosso planeta que é feita de água, assim como o nosso corpo. Mas não é uma coisa simples. Entenderam o conceito? Outra frase. O oxigênio e o ozônio são substâncias distintas. São, sem dúvida. Embora constituídas por átomos de um mesmo elemento químico. Sim, é o conceito de alótropos, alotropia. Próxima frase. A matéria que contém, cuidado, a matéria, você tem uma matéria, um material, um recipiente contendo um material. Se essa matéria contém 3 tipos de moléculas, ela é uma substância composta? Não, gente, ela é uma mistura. A gente acabou de fazer um exemplo e demoramos aqui atrás, né? Não confunda substância composta com mistura. Substância composta só pode ter uma substância. Vou te dar um exemplo. Imagina um recipiente contendo moléculas de H2SO4. Uma molécula tem 2H, 1S, 4O. Essa molécula e a outra parecida com ela, e a outra parecida com ela, e a outra parecida com ela, são moléculas que constituem apenas uma substância. Qual? Ácido sulfúrico. Concorda? Porém, essa substância pura ela é composta, porque cada molécula tem 3 elementos químicos, o H, o S, enxofre, e o oxigênio. A matéria que contém 3 tipos de moléculas é uma substância composta? Não, é uma mistura. Vou te dar um exemplo. Você tem água, dentro da água, gás oxigênio, O2, e lá dentro da água, gás nitrogênio, N2. É uma mistura. E a última frase. A matéria que contém apenas um tipo de molécula é uma substância simples? Sempre é? Mesmo que cada molécula seja formada por 2 elementos diferentes? Claro que não, gente. Um recipiente contendo água destilada, né? O que é água destilada? Só água. Lá dentro só tem um tipo de molécula, H2O. A outra também. Cada molécula constitui o quê? Um exemplo de substância pura, o quê? Simples? Não, composta, porque tem H e O. Um outro exemplo também fácil. Observe os seguintes fatos. Uma pedra de naftalina, uma bolinha de naftalina que você usa para matar traça numa gaveta, deixada no armário. Você sabe por que ela vai desaparecendo, gente? Porque o sólido, a naftalina sólida, ela sublima, ela vira naftalina gasosa, sublimação. 2, uma vasilha com água deixada no freezer, né, gente? Solidificação. Uma vasilha com água deixada no fogo, né, galera? É uma vaporização, né?
ok? O derretimento de um pedaço de chumbo, quando aquecido, fusão, nesses fatos estão relacionados corretamente os seguintes fenômenos. Então, vamos lembrar? Sublimação, depois solidificação, depois, no fogo, vaporização e o derretimento de pedaço de chumbo, fusão. Tá legal? Letra A, é isso mesmo que deu? Né? É isso mesmo, né? Ok, tranquilo? Bom, e aí, sobre fenômeno físico e químico, qual dos fenômenos a seguir não envolve reações químicas? Fusão do gelo. Ué, gente, fusão é o gelo feito de água, né? Água no estado sólido, é o gelo feito de moléculas de água, né? É o gelo, é água sólida virando água líquida. É só uma mudança de estado físico. Ok, pessoal? Só uma mudança de estado físico. Então, isso aí, ó, qual dos fenômenos não envolve reações químicas, né? O primeiro não é. Digestão de alimentos. Galera, quando a gente alimenta, independente do alimento ser líquido ou sólido, esses alimentos vão ser quebrados durante a digestão, as moléculas de HCl, lembra? O suco gástrico presente no nosso estômago vai quebrar as moléculas dos alimentos, né? Já começa a haver até a digestão do amido na boca. Então, digestão de alimentos envolve várias reações químicas. Combustão. Combustão é a queima. Claro que produzem novas substâncias. A gente viu na videoaula. Queima da vela. Sim, gente, queima é uma combustão, né? E a explosão da dinamite é uma combustão aceleradíssima, uma combustão violenta. A explosão libera gases, produzem novas substâncias químicas gasosas, ok? Bom,